Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O programa de hoje, então, a gente fala sobre Charles Kiefer, O Pêndulo do Relógio. Camila Keu, tudo bem? Como é que está? Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Leitura feita, leitura pronta para bater um papo hoje. Também é um livro bem rapidinho, né? Ele é um livro bem breve, assim, então a gente consegue fazer essa leitura rapidamente. Isso aí. Jéssica Zang, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo. E Calbi Scarpato conosco hoje também. E aí, Calbi, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo jóia. Antes de começarmos, claro, a conversar sobre o Pêndulo do Relógio, como sempre fazemos aqui no Clube do Livro, a gente vai descobrir quem é Charles Kiefer e quem responde isso é Joyce Huyrish. Charles Kiefer é natural de 3 de Maio, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 5 de novembro de 1958. Estreou na ficção em 1982 com a obra Caminhando na Chuva, novela de temática adolescente que já vendeu mais de 100 mil exemplares. Em 1985, Kiefer ganhou projeção nacional com a novela O Pêndulo do Relógio, agraciada com o Prêmio Jabuti. Tem mais de 30 livros publicados no Brasil, na França e em Portugal. Atualmente, é professor universitário e orientador de oficinas literárias particulares. Então vamos agora conversar sobre O Pêndulo do Relógio, do Charles Kiefer, a obra que inclusive deu ao Charles Kiefer o seu Jabuti. Ele ganhou vários Jabutis, na verdade, no Prêmio Jabuti, que é um dos grandes prêmios da literatura brasileira, mas para esse, então, ele ganhou na categoria Contos e Novelas. Vamos começar, então, com as primeiras impressões com Calbi Scarpato. Pois é, bem breve o livro, como a Camila falou, né? O Pêndulo do Relógio aí. Foi o primeiro Jabuti que ele ganhou, foi com esse livro, né? Se eu não me engano. Mas, enfim, leitura bem breve, 60 páginas, aí é um conto, na verdade, né? Mas, embora breve, ele é bem pesado, assim, ele tem uma temática bem... um pouco triste até, né, melancólico assim, mas tem uma pegada bem de crítica social ali, a gente vai abordar e tem diversos pontos que nessas 60 páginas aí ele perpassa com uma crítica bem forte, assim. Mas bem legal, bem recomendável o livro, é bem bacana. Jéssica Zang. Então, eu concordo com o Calbi nesse sentido. Foi um livro que eu consegui ler em uma tarde, eu sentei, li o livro numa tarde, e ele é um livro pesado, eu também achei ele... em alguns momentos ele me deu uma sensação de angústia, né? Em certas partes que ele comenta até pela situação em que ele está passando, um pouquinho dessa questão de dívidas que deixa qualquer pessoa angustiada, eu acho. Mas é realmente muito legal essa questão das críticas sociais e bem forte mesmo, porque pesou muito a questão social, do peso da sociedade em cima do personagem principal. Então isso também me chamou bastante atenção. Camila Keu? Essa crítica social que tanto o Calbi quanto a Jéssica apontaram aí é uma das características da obra do Charles Kiefer. Quem já leu algumas outras obras dele, eu já li outras aí na minha adolescência, pré-adolescência, e isso é bem recorrente, porque ele tem digamos assim, uma visão política mais alinhada assim, com a esquerda. Realmente a gente consegue observar isso. Gente, se ele olha esse vídeo e diz, não sou esquerdista, não sou nada. Não estou dizendo que ele é esquerdista, mas ele tem uma visão, assim, mais... que pega esse viés, assim, né? Mais, então, humanista, vamos usar essa palavra, já que hoje em dia parece que tá meio... O pessoal não está gostando muito desse tipo de visão política. Enfim, é um livro pesado. Eu acho que ele é um livro bem metafórico. Bem metafórico. A gente vai ter a metáfora dele do afogamento, tem, né, a metáfora. São os acontecimentos que são metáforas, são coisas que são metáforas para aquilo que ele está passando. Então, tem a questão do afogamento, o próprio pêndulo do relógio, que vai ser uma metáfora dessa história, a morte do porco. Então, assim, ao mesmo tempo que tu vai fazer uma leitura disso e ele é bem realista, porque está falando de uma realidade dura do campo, né, desse pequeno agricultor que realmente não é valorizado, né, e essa supervalorização também dos centros urbanos, as pessoas querem ir para os centros urbanos, então é uma coisa de cunho assim, bem real, assim, mas ao mesmo tempo ele é um livro bem metafórico. Ele vai jogando essas coisas pra gente pensar um pouco sobre isso, né?
para também fazer essa reflexão. Então, eu acho um livro bastante válido. Não foi o primeiro livro do Charles Kiefer, assim como a Camila falou, que eu li, né? Eu já li o Caminhando na Chuva, isso também na adolescência, pra ser bem sincero, eu já nem lembro direito mais o que era o livro. Lembro na época que gostei. Isso já pra mim já é bom. Vou tentar ler uma outra vez, né? Esse livro do Charles Kiefer. Tem o Quem Faz Gemer a Terra, que é o que eu tinha te comentado esses dias na redação, Isso que mesmo. esse é bem, ele narra também a questão ali daquele acontecimento da Praça da Matriz, aquele incidente que envolveu Sem Terras e tal. Então ele tem umas temáticas assim bem sociais e bem com críticas políticas, bem interessantes. E o Valsa para Bruno Stein aí já é mais um romance, assim, das coisas que eu li dele, né? Esse eu vi o filme, né? Não cheguei a ler o livro. E esse, então, Pêndulo do Relógio, é o que a gente está lendo, então, essa semana. Foi um livro que eu achei também, claro, curto, obviamente. Tem realmente muitas metáforas. Uma que eu achei bem interessante, que tem no livro, e que a gente, às vezes, nem se toca tanto, assim, quando se pensa no lance mais rural, né? É o individualismo, né? Que depois surge. Exatamente. Porque, em várias partes do livro, o Charles Kiefer escreve, né? Que no tempo passado, as pessoas se ajudavam. Quando alguém carneava um porco, dividia com todos. Quando alguém tinha um problema, todo mundo ajudava. E naquele momento ali, o livro é escrito em 84, que foi lançado, já era um momento já de individualismo muito forte, sabe? Cada um na sua, cada um no seu terreno, e era isso. E cada um vendo aí no terreno do outro para conseguir ainda crescer mais, sabe? Então existe ali também, além de individualismo também, uma cobiça muito grande. E é uma coisa que tu não... No mundo rural, nesse no mundo caso, rural, né? que é uma coisa que a gente não costuma ver tanto, né? Parece que o lance mais bucólico, sabe? O mundo rural, que é o lugar onde as pessoas são mais honestas, que são as pessoas que lidam com o campo. E o Charles Kiefer, ele desconstrói isso também aqui nessa história. Acho isso bem interessante. Claro, existem outras metáforas, como a Camila mesmo falou. A do pêndulo, acho que é a mais forte, até porque dá nome ao livro. A gente vai conversar mais sobre isso ainda depois aqui no clube. E é uma história realmente forte, porque a gente consegue se colocar no lugar do Alfredo Sim, Miller, que é o com protagonista. Porque é um sujeito que está endividado e que não consegue ver, sabe, como vai sair disso. E não tem ninguém para dividir isso também. Apesar de ele ter pessoas, ele é um sujeito que guarda tudo dentro de si. E isso é uma coisa muito forte do livro. E isso que talvez te deixa ainda mais angustiado. Porque tu, assim como o Alfredo, não consegue ver uma saída pra Exatamente, porque até um trecho que me chamou a atenção foi mais no começo do livro, em que o filho dele chega, bom dia, e tenta fazer um carinho no pai, e ele, que é isso? A mãe não faz isso. Mas será que eu não falo pra ele da minha dívida? Será que ele não pode me ajudar? Não, isso não é problema meu, eu não vou falar com ele. Então, sabe, ele pensava em fazer isso, mas eu acho que é um pouco também comum dos homens do interior, essas pessoas mais velhas, enfim, de não querer dividir esses problemas, né? Então, e foi um trecho que me deixou bem angustiada. E depois os outros trechos, que ele não dividia nada também com a mulher, né? Que ela perguntava, tá tudo bem com você? Tudo tá muito estranho. Não, tá tudo bem, é um mal-estar. Mas esses momentos que me deixavam também bem angustiadas. Eu acho interessante isso, porque o que a gente tem é ainda uma relação do homem como mantenedor da casa. Sim. Então, ele também não dividiria isso com a mulher. Ele é o responsável pela casa, entendeu? Ele é o que traz sustento para casa. Então, tem uma coisa ainda disso que a gente já está acostumado com uma outra visão, né? Do outro papel da mulher aí, como também chefe de família. O que a gente tem aqui é uma família tradicional do interior, onde o homem é que mantém a casa, ele que é o chefe da família. E eu não sei vocês, mas eu me senti assim bastante contemplada, digamos assim, pelo livro. Eu consegui, esse mundo para mim não me é estranho. E porque a minha família veio do interior, entendeu? E eu acho que a gente ainda tem isso, né? Nós aqui, pelo menos, a gente ainda tem isso. Nós somos urbanos, mas os nossos parentes mais próximos vieram do interior, né? Os meus pais vieram do interior, né? Do interior do Rio Grande do Sul. Então, e acabaram vindo para a cidade grande, fizeram esse movimento em busca, sei lá, de uma vida melhor, porque alguém disse que a cidade grande ia ser melhor para eles, né? Então, isso, assim, eu acho que pra gente aqui ficou próximo ainda. Pra gente ainda tá bem dentro, assim, do nosso imaginário. Pra quem, sei lá, passou aí suas férias de inverno, verão na casa dos avós no interior, né? Lá no sítiozinho, na chácara. Essa identificação foi uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação aos outros clubes.
porque daqui a pouco, que nem eu fiz do Miyakoto ou do Saramago, são situações que tu consegue te colocar, imaginar pela descrição detalhada que eles fazem, pela própria qualidade da literatura, mas eu acho que é bem importante isso, que tá mais próximo da gente, né? A gente colocar nesse contexto aí, como a Joyce falou na biografia, o cara é de 3 de Maio, sabe? Aqui do Noroeste Gaúcho. Vocês já falaram que também tem família, descendência de interior. Minha família também é dali. Tu consegue... É uma temática mais... E também no tema, na temporalidade, né? Porque, como o Rodrigo comentou, como a gente comentou, o livro é de 84. A gente consegue colocar... entender legal esse contexto aí de migração, né? Para os centros urbanos, desse questionamento de... Como a gente vai colocar mais alguns pontos aqui adiante, de muito crítica em relação à mudança do modelo de produção agrário para os latifúndios. Enfim, a gente consegue ter essa situação bem presente por ter vivido na pele também e por estar muito próximo, tanto temporalmente, quanto das notícias que a gente, de alguma forma, teve contato com isso, né? Sim. Ou ainda está muito presente na realidade nossa, muito local, né? Isso me chamou bastante atenção. Sim. Em relação aos outros. A Jéssica ainda vive no interior. Então, nesse caso, não, nesse então livro... não é o interior urbano já, né, Jéssica? Mas, por exemplo, meus avós ainda vivem no interiorzão da cidade. Então, eu conseguia imaginar muito o cenário do livro todo na casa dos meus avós, porque meus avós também têm plantação ainda, eles cuidam de porcos, cuidam de vacas. Então, a casa ali do personagem principal, eu imaginava como se fosse a casa do meu avô. E eu via um pouquinho meu avô nele também, porque meu avô... aquele senhor fechadão, assim, não divide muitas coisas, que ele tem que resolver tudo, ele é o homem da casa. Meu tio também é muito parecido nesse sentido. Então, eu vi muito, assim, os meus avós nesse caso, nesse livro. Todo o cenário eu imaginava como se fosse ali naquela região que eles vivem. O meu pai, por exemplo, assim como os pais da Camila, veio do interior, veio de Canela. Os meus avós, eles viveram e morreram em Canela, inclusive, e a casa dos meus avós não tinha nem luz. Era no interior, realmente, interior mesmo, sabe? Pra tomar banho, era banho de gamela. Pra quem tá vendo a gente no YouTube, e não é do Rio Grande do Sul, é uma bacia de madeira, assim. Eles não devem nem imaginar, né, que não tinha banheiro, que tu ia num lugar que tinha uma casinha no meio do mato. Bom, o pessoal não deve nem saber o que é isso, né? Mas vieram disso, sabe? E meu pai saiu de lá para, claro, construir uma vida na cidade grande, onde existiam as oportunidades, né? Então isso realmente é bem interessante desse Pêndulo do Relógio. Mas vamos continuar falando sobre isso depois do intervalo. A gente continua com o Clube do Livro, falando mais sobre a história do livro em si mesmo, o Pêndulo do Relógio do Charles Kiefer. Então, logo depois do intervalo, mais Clube do Livro na TV Unicinos e também na Unicinos FM.